7 de dezembro de 1993. A primeira de várias audições do Congresso está para começar. A sala está cheia de pessoas, com uma mesa vazia na frente e um dos lados tem uma tela de televisão com um cavalete. O senador John Lieberman segura uma pistola e começa a falar. Explica que os jogos de videogame estão se tornando uma influência cada vez mais violenta e perigosa para as crianças. A televisão é ligada e surge um vídeo de Mortal Kombat. Enquanto o senador continua a falar, ele descreve a base do jogo. À medida que a reunião da comissão vai decorrendo, vários especialistas da indústria e da educação palestram. Essa audição ficou conhecida como a Audiência do Congresso de 1993 sobre jogos de videogame. Foi o estopim de um pânico moral, com a ideia de que a violência mostrada nos meios de comunicação seria imitada pelas crianças, e o resultado das audições é o sistema de classificação etária mais unificado para o sistema de mídia. Embora não fosse explicitamente declarado, essa ideia é uma evolução dos medos que remonta a uma teoria de longa data, a teoria da aprendizagem social. Essa linha de raciocínio tornou-se parte do pensamento social a partir de uma série de estudos, começando com o condicionamento operante, desenvolvido por B.F. Skinner. O experimento culminou num estudo controverso chamado a experiência Bobo Doll, supervisionado por Albert Bandura. As consequências do estudo reforçaram a ideia de que as crianças se tornam violentas quando expostas a meio de comunicações violentos. Em retrospectiva, a experiência seria vista como um capítulo controverso e questionável na disciplina da psicologia. As experiências seriam alvos de muitas críticas, incluindo acusações de que as crianças teriam sido manipuladas para obter os resultados desejados. Mas os resultados influenciariam o pensamento geral sobre as crianças que copiam as ações observadas, o que acabaria por ser a justificação científica da censura dos meios de comunicação. Bem-vindo ao lado negro da ciência. Nossa história começa na pequena cidade de Alberta, no Canadá, chamada Mounder, em 4 de dezembro de 1925. Com o nascimento de Albert Bandura, filho de 2 pais polacos e ucranianos. Tendo crescido numa pequena cidade, as oportunidades de educação eram limitadas, mas sob orientação de sua família, tornou-se automotivado. Foi encorajado pelos seus pais a procurar uma vida além de Mounder. Depois de terminar seus estudos, aceitou um emprego na Yukon, onde seria o seu interesse para a ciência. E numa improvável reviravolta, enquanto estudava na Universidade da Colômbia Britânica, frequentou um curso de psicologia, ficando apaixonado pelo assunto. Em 1949, licenciou-se com um bacharelado para aprofundar a sua paixão recém-descoberta, mudando-se para a Universidade de Iowa, onde obteve um mestrado em 1951 e um doutorado em 52. Após o pós-doutorado, em 53 assumiu o cargo de professor na Universidade de Stanford. Ao longo da década, Bandura ficou fascinado com uma nova teoria, originalmente apresentada por B.F. Skinner, sobre aprendizagem social. Skinner menciona uma coisa chamada resposta ecoica. Basicamente, a cópia do discurso de um pai por uma criança. É bastante simples observar uma criança copiar a forma de falar dos pais, mas Skinner afirmou que todo comportamento era sustentado pelo condicionamento operante. Na mesma época, foi lançado o livro Social Learning Theory, que sugeria que os traços de personalidade eram aprendidos através da cópia das ações dos pais. Em 1959, Noam Chomsky publicou a sua análise das teorias do comportamento verbal de B.F. Skinner, criticando seu livro, intitulado Verbal Behavior, afirmando que o condicionamento operante não podia explicar a nossa capacidade de aprender as linguagens e que havia algo a mais. Se a teoria de Skinner estivesse correta, para aprender uma nova resposta seriam necessárias várias tentativas e um reforço positivo, como para treinar um cão a se sentar. Bandura procurou descobrir se os comportamentos aprendidos vinham de condicionamento operante, ou seja, da recompensa e do castigo, ou da imitação, vendo outra pessoa fazendo algo e o copiando. Outra coisa que o fascinava era a agressão. Na teoria de aprendizagem social, são propostos 3 modelos de aprendizagem observacional.
Modelos ao vivo, em que uma pessoa demonstra o comportamento desejado ao participante. Instruções verbais, em que o indivíduo descreve o comportamento desejado em detalhes e dá instruções aos participantes sobre como adotar o comportamento. E simbólica, em que a modelação ocorre por meio de filmes, televisão, literatura e rádio. Os estímulos podem ser de personagens reais ou fictícios. Trabalhando com um dos seus primeiros alunos de doutorado, Bandura se propôs a provar sua teoria. O resultado foi seu livro de 59, Adolescent Aggression. A investigação para o livro envolveu a análise das origens do comportamento de 26 rapazes adolescentes. A cada rapaz e uma amostra de controle correspondente foi feita uma entrevista em um teste positivo do tipo TAT. Os pais também foram entrevistados para determinar as suas atitudes e a forma como lidavam com os problemas relacionados à dependência, agressão e sexo. O próximo estudo seria o culminar de sua investigação e consistia em pôr a teoria em prática, verificando se uma criança copiaria um modelo que adotasse um certo comportamento. E isso envolvia um objeto estranho, um grande boneco de palhaço inflado. Esse é o Bobo, um boneco de palhaço inflado. Apesar de ser um brinquedo com aspecto assustador, é um saco de pancadas e destina-se a ser utilizado como uma forma segura das crianças brincarem, saltarem e praticarem boxe. Bom, é isso que minha filha faz com ele. Uma ferramenta improvável para um estudo psicológico, mas que se tornaria uma parte vital de uma série clássica de experiências. A experiência com o boneco Bobo teria início em 1961, mas primeiro vejamos o método que Bandura estabeleceu. O estudo envolvia 36 garotos e 36 garotas que estavam inscritos na escola de enfermagem da Universidade de Stanford. Tinham idades entre 37 e 69 meses, com uma idade média de 52 meses. 2 adultos, um homem e uma mulher, desempenharam o papel de modelo, e uma experimentadora conduziu o estudo para todas as 72 crianças. As crianças foram divididas em 8 grupos experimentais de 6 e um grupo de controle de 24. Metade dos sujeitos experimentais foi exposta a modelos agressivos e a outra metade foi exposta a modelos com comportamento moderado e não agressivo. Esses grupos foram ainda mais divididos em homens e mulheres. Metade dos sujeitos que experimentaram os modelos agressivos e não agressivos tinham modelos do mesmo sexo, enquanto os outros tinham um modelo do sexo oposto. Cada sujeito seria exposto ao cenário individualmente, para evitar que as crianças se copiassem umas às outras. A criança e o modelo eram levados para uma sala de jogos, onde se confrontavam com o palhaço bobo. A criança então sentava em um canto com objetos com adesivos e selos. O modelo adulto sentava-se no outro canto, com um conjunto de brinquedos, um martelo e o boneco inflado bobo. Antes de sair da sala, o experimentador explicou à criança que os brinquedos no canto do adulto eram apenas para o adulto brincar. No cenário agressivo, o modelo começava por brincar com o boneco bobo. Passando pouco tempo, o modelo adulto começava a agredir verbalmente e fisicamente, utilizando também o martelo. Após um período de 10 minutos, o experimentador voltou à sala, dispensou o modelo adulto e levou a criança para outra sala de jogos. No cenário não agressivo, o boneco bobo foi completamente ignorado, e o modelo simplesmente brincou com outros brinquedos da sala durante os 10 minutos. Antes de ser despedida, a criança foi levada para outra sala de jogos, tal como na situação anterior. Na parte seguinte, a criança era autorizada a brincar com alguns brinquedos da sala. Para criar frustração, passados cerca de 2 minutos, o experimentador dizia à criança que tinha que largar os brinquedos, porque estavam reservados a outra criança. E então era-lhe dito que podia brincar com os brinquedos da sala experimental. Na primeira sala com o boneco bobo, a criança podia brincar durante 20 minutos, enquanto o experimentador avaliava a brincadeira da criança. O experimentador registrava que cada vez que a criança iniciava uma agressão, era de uma de 4 formas. A primeira medida baseava-se em atos físicos como dar socos, pontapés, sentar-se em cima do boneco bobo ou lhe bater com um martelo, ou atirá-lo pela sala. A segunda forma foi qualquer agressão verbal ao boneco, especialmente se ele imitasse o modelo.
A terceira forma foi o número de vezes que o martelo foi utilizado para mostrar formas de agressão que não fosse bater no boneco. E a quarta forma foi cada vez que a agressão não era uma imitação direta do comportamento do modelo. Os resultados de Pandora não foram particularmente surpreendentes. As crianças que experimentaram cenários agressivos foram muito mais agressivas ao brincar com o boneco bobo. Os resultados também mostraram que se o modelo fosse do mesmo gênero que a criança, ela seria ainda mais agressiva. Os mais agressivos foram os rapazes, que tinham um modelo masculino que mostrou agressividade contra o boneco bobo. Quando comparado com os dois gêneros, os homens apresentaram 270 casos de agressividade, comparado a 128 casos mostrados pelas mulheres. Depois da experiência, Bandura quis ir mais longe, mas só passado 2 anos é que chegou a novas alturas. Para uma segunda experiência, Bandura propôs-se a ver se os resultados mudariam se as crianças vissem o cenário agressivo sob a forma de um desenho animado ou de um filme, em comparação com o modelo vivo. Bandura também pensou que as crianças experimentassem um efeito catártico ao pensar que a agressão, através dos meios de comunicação, ou, se vissem a agressão na televisão, criariam a mesma reação de um modelo vivo. Dessa vez, o número de sujeitos foi aumentado de 72 para 96, mas como anteriormente, pertenciam ao infantário da Universidade de Stanford e foram divididos em 3 grupos. Um grupo agressivo ao vivo, um grupo agressivo com modelo pré-gravado e um desenho animado de um gato a ser agressivo para o grupo do boneco bobo. Também houve um grupo de controle de 24 crianças, que, como anteriormente, foi novamente dividido em gênero. Os resultados originais do estudo de 61 foram utilizados como controle para a experiência, e, como anteriormente, cada sujeito experimentou o cenário agressivo individualmente. Assim como antes, após a exposição, o sujeito foi colocado numa situação ligeiramente frustrante antes de ser deixado sozinho com o boneco bobo. Os resultados foram semelhantes aos anteriores, mas o que foi interessante foi o fato de as crianças terem efetivamente mostrado agressividade após a exposição ao modelo pré-gravado e ao desenho animado. Uma terceira experiência, em 1965, procurou descobrir se o condicionamento clássico poderia afetar os resultados. Dessa vez, foram utilizados para o estudo 66 crianças, 33 garotos e 33 garotas. Mais uma vez, foram utilizados 3 grupos, divididos por gênero. O primeiro grupo assistia à agressão em um modelo contra o boneco bobo, e em seguida, um investigador elogiava o modelo, recompensando-o com doces. O segundo grupo assistia ao mesmo cenário de comportamento de agressão, mas ao invés disso, o modelo recebia uma ordem de repreensão e era atingido por um taco de golfe. O terceiro grupo servia de controle, e o modelo não recebia qualquer recompensa ou castigo pelo comportamento, e as crianças, tal como anteriormente, observavam individualmente. A criança então era colocada numa sala com um boneco e quaisquer comportamento agressivo eram registrados. Os resultados não mostraram nenhuma diferença em comparação com os estudos anteriores, ao menos no que diz respeito à recompensa e ao grupo de controle. No entanto, o grupo que assistiu ao castigo do modelo mostrou uma redução interessante na agressividade. As experiências com o boneco bobo ajudaram a aprofundar a teoria de Bandura e criaram uma nova forma de se pensar. Isso se deve ao fato das crianças observarem o modelo castigado e, após isso, compreenderem o fato para modificarem sua própria resposta, sem elas mesmas serem castigadas. Mas vejamos as críticas ao estudo. Apesar de não serem tão controversas como outros estudos envolvendo crianças, as experiências com o boneco tinham algumas falhas. Em primeiro lugar, havia a questão de saber se as crianças estavam de fato sendo agressivas ou se estavam apenas imitando o modelo. As crianças são muito conhecidas por copiarem os adultos sem pensar nas consequências, o que significa que descobrir as motivações por detrás das ações do sujeito pode ser difícil e passível de interpretação. Para um observador de adultos, um ato abertamente agressivo pode ser entendido como uma simples ação, sem qualquer importância para o significado real. Um estudo posterior que copiou o método de Bandura se viu que os sujeitos agiam de uma forma muito menos agressiva quando observavam o modelo agressivo se tivessem tido uma exposição neutra ao boneco numa experiência anterior. Isso significa que a novidade do boneco nos estudos poderia ter encorajado uma reação mais exagerada por parte das crianças. O estudo também pode ser considerado pouco confiável, uma vez que a maioria dos participantes provinha do mesmo meio racial e econômico, sendo que no início dos anos 60, a maioria dos participantes eram ricos e caucasianos, devido ao fato dos pais serem estudantes da Universidade de Stanford. A principal preocupação do estudo prende-se com suas implicações éticas.
Isso se deve ao fato das crianças terem sido quase treinadas para serem agressivas, colocando-as numa situação frustrante antes de a observar com o boneco. Há também uma questão de consentimento. Uma vez que uma criança não é capaz de tomar uma decisão informada se quer ou não participar em um estudo. Não será preciso dizer que nos 3 estudos, os sujeitos não concordaram nem discordaram em participar, o que deixa uma potencial zona cinzenta do ponto de vista ético. As crianças também não tiveram um período de descanso longo entre a exposição à experiência e a observação. Isso significa que não se pode chegar a uma conclusão adequada quanto aos efeitos a longo prazo da exposição a atos agressivos, o que nos leva de volta aos meios de comunicação e a questão de saber se, a longo prazo, tornam as crianças mais suscetíveis de serem violentas. Pessoalmente, eu penso que as restrições de idade nos meios de comunicação são uma coisa boa. Como um pai, eu também não gostaria que a minha filha fosse exposta a matéria imprópria para a idade dela, como palavrões. Afinal, ela vai repetir a todo mundo com quem fala. Eu penso que o estudo sobre o boneco bobo é uma experiência muito fascinante. Embora não seja particularmente sombria, eu gostei muito de estudar o assunto. O estudo é uma referência muito importante da psicologia moderna, e isso se reflete no fato de Albert ser o 4º psicólogo mais citado de todos os tempos. E, como tal, vou classificá-lo com um 3 na minha escala ética, o que se deve principalmente à falta de consentimento informado das crianças. Mas mais importante, como você classificaria esse assunto? 1 sendo bom e 9 sendo tão cruel como a cabeça de uma raposa em um pau. Diga nos comentários. Essa é uma produção do canal O Preço da Perfeição. Todos os nossos vídeos estão sobre a licença Creative Commons. Ajude o canal a crescer deixando seu like, se inscrevendo e comentando. Eu tenho um Patreon e uma área de membros do YouTube. Por isso, se quiser apoiar financeiramente o canal, dê uma olhada. E tudo o que resta dizer é obrigado por assistir.